Boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouco a respeito, afinal, o que a história estuda? A história, ela estuda justamente o processo de mudanças ocorridas nas sociedades. Inclui-se aí as mudanças no campo da comunicação, da moda, da alimentação, da construção de moradias, do lazer, entre outras. Mas a história não estuda apenas as mudanças, estuda também as permanências, ou seja, aquilo que mesmo com o passar dos anos não mudou ou teve poucas mudanças. Exemplo disso são as construções presentes em algumas cidades brasileiras, como Ouro Preto, São Luís, Olinda. Repare que elas são muito antigas, foram construídas há muito tempo e preservadas até os dias de hoje. As permanências também podem ser percebidas nas brincadeiras antigas, que continuam sendo praticadas até hoje. Pular corda, brincar de peteca, de boneca, de carrinho, de esconde-esconde, são exemplos de permanências. Para escrever a história, os seres humanos tiveram de resolver o problema de situar os acontecimentos no tempo. Por isto, ao longo do tempo, criaram diferentes calendários, isto é, diferentes modos de contar e dividir o tempo. Para dar início à contagem do tempo, cada povo escolheu uma data que lhe é importante. Os judeus começaram a contar o tempo a partir da criação do mundo, que para eles se deu no ano 3760 antes do nascimento de Cristo. Os muçulmanos contam o tempo a partir da ida do fundador de sua religião, Maomé. Este fato aconteceu a 622 depois de Cristo. Os cristãos, por sua vez, escolheram o nascimento de Cristo para dar início à contagem do tempo. Para isso, o ano de 2022, para os cristãos, corresponde a 1441 para os muçulmanos e 5.780 para os judeus. Calendário cristão. O calendário cristão é o mais usado no Brasil. Contamos o tempo a partir do nascimento de Cristo. Para nós, portanto, há fatos ocorridos antes e depois do nascimento de Cristo. O tempo, existe também o tempo histórico. Como se vê, o tempo cronológico criado pelos seres humanos é o resultado de uma convenção, de um acordo entre eles. Mas os historiadores não se interessam apenas em situar os acontecimentos no tempo. Interessam-se também pelas mudanças e permanências que ocorrem nas sociedades humanas ao longo do tempo. Este tempo relacionado às mudanças e permanências na trajetória dos seres humanos na Terra é chamado de tempo histórico. Mas atenção, as mudanças não ocorrem do mesmo jeito e nem no mesmo ritmo em todo lugar. É que cada povo tem um tempo e um ritmo que lhes são próprios. Os brasileiros que habitam cidades com muitos prédios, avenidas largas, luminosas por toda parte, vivem de um jeito e um ritmo muito parecido. Eles vivem no mesmo tempo histórico. Os historiadores, além de se preocuparem em situar as ações humanas no tempo,
tem a tarefa de situá-las no espaço. Não se pode conceber um fazer humano separado do lugar onde este fazer ocorre. O ambiente natural ou urbano, as paisagens, trajetórias, caminhos, por terra, por mar, são necessariamente parte do conhecimento histórico. Mas nem todos os habitantes do Brasil vivem do mesmo jeito e nem no mesmo ritmo. Percebe-se que eles se organizam sua vida com base nos acontecimentos naturais, guiam-se pelo tempo, Por exemplo, os indígenas, eles guiam pelo tempo da natureza. Há uma periodização. Para facilitar o estudo de história, os historiadores do século XIX dividiram a longa trajetória humana sobre a Terra em 5 grandes períodos, representados como pré-história, do surgimento do gênero Homo há cerca de 2 milhões de anos até a invenção da escrita. Ocorre por volta de 3.500 a.C. A Idade Média, que vai de 3.500 a.C. até a queda do Império Romano do Ocidente em 476 d.C. Idade Média, que vai de 476 até a invasão da cidade de Constantinopla pelos turcos em 1453. Idade Moderna, de 1453 até o início da Revolução Francesa, em 1789. Idade Contemporânea, que vai de 1789 até os dias atuais. A divisão da história em 4 períodos também é criticada pelos historiadores atuais. Essa divisão valoriza os fatos importantes para os povos da Europa e desconsidera o que passava, por exemplo, na África ou na Ásia. Os criadores dessa periodização, antiga, média, contemporânea, consideravam a fonte escrita, uma carta, um decreto, muito mais importante do que as fontes, como uma imagem, um resto de uma escultura. Para os historiadores atuais, as fontes não escritas são tão importantes quanto as escritas para o conhecimento da história. Então, por que estudar essa periodização? Essa periodização é muito usada em textos de livros, revistas e jornais. Por isso, é importante conhecê-la.